Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Estamos nos Bastidores da Arte com Osvaldo Facatínua, um programa de YouTube vocacionado para o povo e os escritores. Aqui é o espaço em que damos oportunidade para que criadores de arte, para toda a gente que conseguiu transformar o seu pensamento em obra de facto, tenha a oportunidade de estar aqui. E hoje tenho a honra de estar com uma das escritoras mais proeminentes da minha geração. Alguém que escreveu já 6 livros, e nem pouca coisa, muito interessante, desde romance, poesia, livro infantil. Mira Clocker, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Para quem não a conhece, embora acho que é difícil alguém não a conhecer, quem é Mira Clocker? Essa é uma pergunta muito mais complexa do que parece. Mas pronto, vou tentar ser objetiva aí para o mais raso possível. Eu sou escritora, para além de escritora sou jurista, gosto de pessoas até onde é possível, mas sempre estive envolvida com a promoção da arte, especialmente da escrita, da leitura, da escrita, da produção literária, também trabalho com edição de obras literárias e pronto, sou mãe também e considero-me, sobretudo, acima de tudo, leitora e amante da literatura angolana. Considera-se mais uma poetisa, uma romancista ou alguém mais vocacionada para a literatura infantil? Ou um bocadinho de todas elas? Considero-me escritora ou, não sei, contadora de histórias, amante da escrita. Eu sempre digo que escrevo porque preciso. Muito bem. É uma necessidade. Até porque é um esforço, um sacrifício muito pessoal. Exatamente. É um investimento muito meu, porque é uma necessidade de escrever. Já não seria tanto uma necessidade pessoal publicar, mas eu sinto que é uma missão. É importante termos autores angolanos, é importante que sejamos nós a contar as nossas histórias. Mas hoje em dia eu digo que não sou poetisa como tal, mas sou poeta no sentido de que tenho uma alma poética. Muito bom. Então tudo o que eu escrevo dentro da prosa, em todos os estilos que eu explorei na prosa, eu terei sempre um toque de poesia. Mas já não sou poetisa porque a poesia é uma arte que é muito ciumenta, é intensa. Quem é poeta, ponto final. Ponto final. Não pode ser outras coisas. E ela suga muito de nós emocionalmente. E houve uma altura da minha vida em que eu precisei ter os pés mais no chão. E como sabem, é muito difícil viver da literatura ainda. Então eu faço muitas outras coisas, dedico-me a várias outras demandas. Então não consigo hoje ser poeta ou poetisa, como quiserem, ir a eventos, escrever poesia, porque escrever poesia significa sentir tudo muito à flor da pele. E eu tive que me afastar um bocadinho das emoções. São sensíveis. São muito sensíveis. É sentir tudo muito, é sentir muito as coisas. E então eu tive que afastar um bocadinho, desligar um bocado do lado sensível e ligar a mira mais racional, mais objetiva. E por isso decidi apostar mais na prosa, onde eu consigo contar histórias que não são necessariamente minhas. Que não é tanto de mim para fora, mas é observar, absorver o que está fora e depois escrever. Se fôssemos para contar uma história de como começou tudo, o seu primeiro dia, acordou de manhã e disse: vou começar a escrever. Não, estaria a mentir, não consigo precisar um dia. Consigo é dizer que eu sempre gostei de ler, desde o momento em que aprendi a ler, eu sempre gostei de histórias. Antes, quando eu não sabia ler, gostava de ouvir histórias, sempre gostei. E eu adoro pessoas que saibam contar bem uma história. Porque oralmente eu não sou assim tão interessante a contar uma história. Eu sempre digo que eu sou mais interessante quando escrevo. Então, eu sempre fui também uma criança tímida e descobri na escrita o meu lugar. O sítio onde eu conseguia me afirmar, explorar, conversar comigo e com as outras pessoas melhor. E então comecei a escrever pequenos versos, pequenas estrofes, depois se transformaram em pequenos poemas.
E um dia houve uma tia minha que era mais presente, porque meus pais sempre trabalharam muito, sempre estiveram um bocadinho distantes durante o dia, né? Chegavam sempre muito no fim do dia para ir nos apanhar à casa da minha avó. Eu cresci com a minha avó e com tios e primos. Então eu sempre tive muita gente, muitas histórias. E aí houve alguém que teve a sensibilidade de perceber que eu escrevia umas coisinhas e guardava um caderninho. Isso foi mais ou menos aos 11 anos. E a partir daí os meus pais foram tendo mais atenção, comprando mais livros, pronto, incentivando aquele gosto que eu tinha, quer pela leitura e a curiosidade que eu fui desenvolvendo com a escrita. Depois, quando é que eu comecei a levar isso mais a sério e a começar a idealizar o meu primeiro livro? Foi aos 17 anos, porque eu me juntei ao movimento Levarte, que também estava a começar. O Levarte, como saiu da ideia para a execução em 2006, e em 2008, quando se transformou em associação, já lá estava eu, ainda assinei a ata de constituição, tudo mais. Então, desde 2008 que eu trabalho, digamos, mas envolvo-me ativamente com a promoção literária, com a promoção artística. E foi a partir daí que comecei a trabalhar no Desabrochar, que é o meu primeiro livro, que foi publicado em 2012. Eu tinha 20 anos, estava a fazer 20 anos, porque eu faço agora, dia 28 de maio, 35 anos, imaginem. E em maio de 2012, lancei este livro, foi quando eu fiz 20 anos. Esta é uma poesia. É uma coletânea de poemas, exatamente. Onde é que se inspirou? Onde é que foi buscar o lado poético? Na vida tinha 20 anos. E, pior ainda, a maior parte dos poemas eu comecei a escrever adolescente. Okay. Então, eu sempre gozo com o Desabrochar, que hoje há muitos textos com os quais eu já não me identifico, mas eu reeditei, isto é uma reedição, esta não é a capa original, é a segunda edição, porque a minha mãe, que sempre participou muito da minha vida artística, disse-me: já não há o Desabrochar no mercado, tens de preencher essa lacuna, ainda que já não te reconheças no livro, mas o livro não é para ti, é verdade. Não é sobre ti. É verdade. É para escrever para outras adolescentes, jovens que estão a tentar entender os seus sentimentos. Então é um livro que fala muito de amor, mas também há poemas interventivos, de sátira, que falam de algumas frustrações sobre os problemas do país e tal. Então é um livro muito à flor da pele, porque representa bem, todos os meus livros representam a fase em que eu me encontro na vida. E o Desabrochar é a mira adolescente, jovem, a entrar para a universidade. Então há poemas desde os 13 anos até os 20 anos. É um livro muito jovial, muito é isso. Algum poema que diria que este ainda me revejo profundamente nele? Deve haver muitos, não sei. Há um poema que tem o título Eu. Eu, muito bem. E ele termina com, pronto, vai dizendo: eu sou várias coisas, sou tudo, sou nada, sou... E depois, no fim, eu sou poesia. E então representa bem todo o caos que eu costumo dizer, que a minha cabeça é um caos. Porque eu sou daquelas pessoas que têm aquele toque de querer organizar tudo à minha volta. Eu não gosto de estar em confusão. E hoje que sou mãe, sofro com isso, porque uma casa com crianças é normalmente uma casa desarrumada, então tem que estar arrumado o tempo todo. Porque eu digo, já me basta a confusão que eu tenho na minha cabeça, os gritos das minhas emoções dentro de mim, então fora tudo tem que estar organizado. E depois veio a Voz da Cidade. Isso, o Voz da Cidade também representa bem uma fase da minha vida, porque aí já eu deixei de falar mais sobre amor, ou unicamente sobre amor, sobre mim, então deixou de ser uma representação do eu, porque é uma poesia muito lírica que eu trazia, e passei a olhar mais para o cotidiano, os problemas à minha volta. E foi numa altura que eu comecei a tentar escrever alguns artigos, algumas crônicas, e então comecei a olhar para... O livro fala essencialmente em Vozes da Cidade, porque é um livro sobre Luanda, sobre o dia a dia em Luanda. E foi o quê? O meu primeiro ano na vida profissional, né? Eu saí da universidade, eu fiz Direito, então estava a fazer o estágio para a advocacia, e a dinâmica no escritório obrigava-me primeiro a apanhar muitos engarrafamentos, a acordar muito cedo, sair da cidade muito tarde, porque os meus pais viviam fora do centro.
Hoje eu tenho trauma, eu vivo na cidade e não quero sair, porque eu trabalho na cidade, vivo, eu já não faço isso, não quero voltar a fazer isso de acordar às 5 da manhã. Tem que descer, engarrafar. E depois ter de ir muito tarde, porque eu já passava por isso quando eram os meus pais. Meus pais deixavam-nos, nós saímos da escola, saímos do Camama, que eles moravam no Camama, às 4 da manhã acordavam-me, eu chegava na escola, no Ponif Central, na Engombota, às 6 da manhã para aí, ficava lá com os guardas à espera que a escola abrisse. E depois ia para a casa da minha avó e esperava o meu pai até às 23 horas para subir sem engarrafamento. Depois passo por isso quando começa a vida profissional, então comecei a ter, espera lá, eu preciso falar um bocadinho sobre isso, por que ninguém fala sobre... Vivência toda. Então, e as crônicas são divertidas, tem humor, tem sátira. Nós temos, aí tem um livro, por exemplo, que é Ditadores de Guichê, porque estando no escritório de advogados eu tinha que lidar com vários guichês. Muito bem. O próprio guichê único para a constituição de empresas, os guichês dos tribunais, enfim. Exato. E eu comecei a perceber que naquele pequeno mundinho havia os deuses do guichê, né? Os ditadores. Ali era a regra deles, os bancos, tudo mais. Guerra sobre rodas, que é a questão do trânsito e todas as minhas frustrações, enfim, foram transformadas em crônicas e saiu o Vozes da Cidade. Muito bem, muito interessante. Quantas crônicas tem ideia? E um detalhe do livro que eu não revelei ainda, porque não decidi escrever as crônicas do nada, foi para um programa da Rádio LAC. Muito bem. Que era o Amanhã é Outro Dia, e todas as terças-feiras eles liam uma crônica. Então eu tinha o compromisso de escrever uma crônica por semana. Foram, se eu não... de todas essas sim. Foram cerca de 52 programas, então eu creio que devem ser 50 e qualquer coisa crônicas. Muito bem. Cartas de um Amor. Cartas a um ex... então trocamos a ordem, vamos explicar bem. Vamos passar... O Cartas a um Ex-Amor ainda era a Mira Romântica. É a Mira Romântica, então... É o primeiro amor, as primeiras emoções... Não, vamos explicar. É o Desabrochar o primeiro, o Cartas é o segundo. Então estes dois representam... A Mira adolescente. Jovem que achava que era a única pessoa que amava no mundo e que tinha sofrido uma dor de amor. Em seguida é que vem o Vozes da Cidade, já é o início da vida profissional, deixar de olhar para mim, só para o meu umbigo e passar a olhar para a cidade, para o mundo. Os livros acompanham todo o meu crescimento, a evolução como pessoa. Sim. Amar Além das Estrelas. Amar Além das Estrelas surge por duas coisas. Primeiro, foi um desafio meu escrever um romance. Que todo mundo classificava o Cartas como um romance, mas pelas regras editoriais ele nunca foi um romance. É um pequeno conto ou uma novela, se tanto, porque por causa do número de páginas, do número de personagens, dos cenários, não era o suficiente para ser um romance. Então eu tinha o desafio de escrever um romance. Exatamente. Mas ele, como encontrou-me na fase da maternidade, este foi o livro que eu demorei mais tempo a escrever. E há um gap na produção que eu fui habituando os meus leitores que todos os anos, ou pelo menos de 12 em 12 anos, tinha um livro novo e normalmente uma temática nova, um género novo que eu explorava. Muito bem. Para além da quantidade, é sobretudo a variedade, a diversidade. Sou um bocado eclética nesse aspecto, é sair de um género para o outro. E então levou 5 anos. 5 anos para concluir a obra. O Vozes da Cidade é de 2016, cerca de 5 anos. Este só saiu em 2022. Muito bem. Então, porque eu me casei, tive a primeira filha, assumi outros compromissos profissionais. Mas tinha esse compromisso, então fui escrevendo aos poucos. E também, eu considero que é a minha obra mais bem acabada, mais bem conseguida, porque mais maturidade, mais exigência dos leitores. Então eu trabalhei com a Caneta de Estilo, que foi a minha revisora. E então eu penso que é uma história bem mais conseguida em termos editoriais. O amor é um milagre? É o maior dos milagres. É o maior dos milagres.
que tem de acontecer permanentemente na nossa vida. Sim, não é? porque é um amor, esse livro não fala de um amor, só do amor romântico. Muito bem. Não é o amor egoísta, mas é sobretudo o amor incondicional que nós sentimos, por exemplo, pelos nossos filhos. Exatamente. Então é um amor muito mais transversal, né? É o amor ao próximo. Então por isso que eu digo que o amor é o maior dos milagres, porque senão não existia a humanidade. E eu acho que os nossos filhos nos fazem despertar ou conhecer um amor que se calhar nem sabíamos que existia. A sua dimensão, e a sua complexidade. Exatamente. Porque muitas vezes nós falamos muito de amor, mas quando eles nasce um amor também meio esquisito. Que não né? conhecíamos. Que não conhecíamos. Exato. Verdade. Por isso o Amar Além das Estrelas é tão especial, porque ele surge no momento em que eu já tinha conhecido a maternidade. Muito bem. Pois. Muito bem. Então isto também teve alguma influência Teve. na escrita do livro? Sim, teve. E não é só uma influência rasa, indireta. O livro, já assim dando spoiler, ele toca num tema muito sensível para muitas mulheres, para muitas famílias, que é a infertilidade. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, estão todos convidados a buscarem o livro. A Mira foi vencedora Com este livro do Globo de Ouro de Literatura. Globo de Ouro de Literatura 2022, se não me Sim, engano. exatamente. Qual foi a emoção de sentir, não ainda a vitória, mas sentir que o seu livro tinha sido considerado. Eu estava no leque para concorrer para esse Globo na finalíssima. Foi muito satisfatório e ao mesmo tempo um pouco assustador. Já era satisfatório para mim o fato de ter sido indicada, apontada para o concurso. Foi satisfatório que a literatura tinha sido considerada para esse concurso Globos de Ouro pela primeira vez, naquele ano. Então foi um ano que eu considero que foi mesmo de ouro. E o segundo motivo, porque que eu digo que foi ao mesmo tempo assustador? Por causa da exigência que isso significava, né? Sim. Depois de ter recebido o prémio, eu senti que o escrutínio seria muito maior. Todo mundo ia perguntar, mas quem é essa Mira? Que livro é este que ganhou? E eu estava a concorrer com Cremilda de Lima e outras autoras já consagradas. Por exemplo, tinha outras modalidades, por exemplo, o Globo de Ouro era para autor e autor do ano. E quem ganhou no masculino foi o Lupito Feijó. Então eu estava ali com grandes nomes. Um grande nome. Pois, e quando chamam Mira Clock eu fiquei, pronto, agora vai começar o escrutínio, a exigência, as pessoas vão querer, mas deixa lá ver esse livro, se tem mesmo alguma coisa de jeito. E eu sabia, mas o senso de responsabilidade sempre esteve comigo, porque sempre que eu escrevo eu penso nos leitores e penso no meu livro como um produto, né, que vai ser apreciado, degustado, analisado criticamente pelo leitor. Então o medo foi assim instantâneo, mas depois eu pensei, isso tem que ser eu e manter o mesmo grau de responsabilidade que sempre tive. Perfeito. A maternidade ajudou-lhe a inclinar-se a escrever para a literatura infantil? Com certeza, isso nem é uma pergunta difícil, acho que é óbvio. E mais uma vez representa também uma fase da minha vida e o crescimento. A minha mãe sempre participou muito da minha vida artística e ela sempre quis que eu escrevesse contos infantis. Sempre teve em cima de mim, sempre, mas então quando é que vai escrever para crianças? Mas eu também sou muito dona da minha verdade, do meu timing. E eu sempre disse, não mãe, ainda não é o momento. Não estou preparada. Não quero. Não é algo que esteja nos meus planos. Até o momento em que eu amadureci ao ponto de perceber que era uma obrigação, era uma missão, um dever que eu tinha. Eu tinha de escrever também para as crianças, preencher alguma lacuna, porque ainda temos pouca literatura nacional infantil. E eu pensei, nós temos muito a cultura da oralidade, né? E os contos vão se perdendo, as histórias vão se perdendo. Por que não registar? Sermos nós a escrever. Embora eu não traga ainda figuras muito folclóricas, angolanas, mas eu trago sempre elementos nossos nas minhas histórias. Porque a primeira, Ana e a Fada dos Dentes, pronto, fala da Fada dos Dentes,
Porque também eu penso muito no incentivo à leitura. E eu prefiro trazer figuras, elementos que as crianças já conhecem da televisão, porque não temos como lutar contra isso. O YouTube, para captar a atenção. E depois eu trago a história da Fada dos Dentes, mas para o nosso contexto. E, por exemplo, eu trouxe aí a ideia do camabuinha, que muitas crianças, eu descobri que as minhas filhas não sabiam. A geração toda nunca tinham ouvido aquela canção que nós usávamos para as pessoas sem dentes. E trago também sempre algumas palavras em quimbundo e depois ponho a tradução. Os elementos das crianças, um pouco características mais nossas, mais africanos. E depois o ESA, começa pelo nome, o ESA. Eu falo do unicórnio, mas já tem um nome mais em quimbundo. Exatamente. Digo qual é o significado e o nome dela também está ligado à história, que o ESA é aquela que veio, né? É o que voltou, depende do contexto, e ela faz uma jornada de herói e depois tem de voltar. Então eu pego numa figura que é também fantasiosa, né? O unicórnio, mas trago elementos da nossa cultura angolana. Então esta é a minha estratégia, porque há livros que são sim sobre Angola, sobre as nossas histórias, sobre o folclore angolano, mas depois acabam por ser um pouco densos para as crianças. Elas não têm conexão. Então eu prefiro trazer elementos que elas já conhecem, que são divertidos. Um unicórnio, toda criança gosta, acha curioso, divertido, e aproveito isso e vou pondo elementos da nossa cultura. Então, e a Fada dos Dentes. Não é? Um pouco na história do Camabuí, não é? Exato. A Ana é uma criança que queria ser camabuinha. É o oposto. Porque há crianças que o dente demora a cair, e essa foi a experiência da minha filha, e por isso eu decidi escrever sobre isso. E ela queria muito ficar camabuim, porque todas as outras crianças já tinham ficado. E porque ela queria o tal presente da Fada dos Dentes. O dentinho que cai, que depois recebe um presente. Mas eu usei aí a estratégia também para incentivar o cuidado, a higiene bucal. Exatamente. E então eu dizia a ela, peraí, não é só o dente cair. A Fada dos Dentes, para ela, esse dente que cai é como um cristal, tu tens de cuidar bem. Ela não aceita qualquer dente. Exatamente. Então, se não escovares os dentes direitinho, quando acordas, depois de cada refeição, ou pelo menos ao acordar e antes de dormir, não vais conseguir o presente. Olha, uma dica para os papás que estão E esta é a ideia do livro. Tem tido muito boa recepção, tanto é que já não há, a editora avisou-me que já não há livros disponíveis, pelo menos com eles. Estão ainda distribuídos em algumas livrarias, mas eu própria não tenho mais nenhum exemplar. Diz-se muito que a juventude não está inclinada à leitura. Sente isto? Ou é apenas uma percepção enganosa? Não diria enganosa, mas quando dizem que os angolanos não gostam de ler, aí sim. Eu acho que é uma posição um pouco liviana. Eu sempre pergunto com base em que estatística, né? Porque não se pode dizer só assim as coisas. O gostar, eu não acho que se pode assumir que um povo, que uma juventude, um povo não gosta de ler. Mas depois temos os números que nos mostram também que ainda há poucos leitores. Não por uma questão de gosto, se calhar, mas porque ainda nos falta apostar mais no incentivo. Nós ainda temos muitos municípios onde não há uma única livraria, onde não há uma biblioteca. Nós ainda estamos a viver um momento muito difícil na literatura. Nós estamos numa livraria aqui que com certeza são heróis, devemos agradecer a sua existência, porque eu trabalho no mercado editorial e sei o quão difícil é manter esse negócio, porque é um mercado ainda muito difícil. E com todos os outros fatores econômicos que afetam os outros negócios, a literatura leva muito mais por tabela, porque nós estamos a falar de intelecto e as pessoas estão a lutar para comer. Então nós estamos a lutar com necessidades primárias. Então fica difícil quando já não há o incentivo, ainda não temos uma cultura do livro forte, temos que admitir, e ainda junta a isso a falta de poder de compra.
Eu entrei aqui e vi alguns preços e a mesma coisa acontece com os meus livros hoje. As pessoas dizem, está muito caro. Não, não está caro. Custo de produção. É o custo de produção sem lucro. Sem lucro, é verdade. Mas as pessoas acham caro porque não têm tanto poder de compra e as prioridades, em alguns casos, são invertidas porque não há cultura. Né? Eu costumo falar com os pais sempre que vou e eu pergunto, quantas vezes já levou o seu filho a uma livraria? Quando faz anos ou no Natal, por que não comprar livros? Porque os brinquedos são tão supérfluos e tão temporários. Eu não digo que devemos tirar a fantasia da vida das crianças. Exatamente. Temos que manter os brinquedos, mas inclui os livros. Inclua os livros. E depois eu digo aos pais, outra forma de incentivar a leitura é os próprios pais serem leitores. Porque não basta comprar os livros, eles estarem aí encostados num canto do quarto das crianças ou da casa. Mas é ter pais leitores. E se nós tivermos leitores, nós vamos ter mercado. E vai ser bom para nós escritores, vai ser bom para os nossos guerreiros que mantêm as livrarias abertas, porque não é um mercado fácil. Não tem sido fácil. Quais são as dificuldades que tem tido tanto na produção, na edição, na comercialização? Quais são as maiores dificuldades que tem? E para quem quer iniciar nesse ramo da escrita, quais são os obstáculos que tem encontrado? Alguns eu já disse, porque produzir um livro é cada vez mais caro. Ainda não somos um país industrializado o suficiente e então, apesar de termos gráficas cá, muito material é importado. Então, produzir um livro é cada vez mais caro. E distribuir o livro, embora já existam algumas livrarias, estão muito concentradas em Luanda. E elas têm dificuldades para vender. Não é um produto que venda tão facilmente como o pão, por exemplo. Então, temos esse problema depois da distribuição. As pessoas lutam muito para fazer um livro quando ele tem qualidade, porque há também os casos em que o produto em si não tem tanta vazão porque não tem muita qualidade. Mas isso aí depois eu também bato na cabeça das editoras que deviam fazer esse trabalho e não colocar na mão da livraria que tem que travar o sonho do autor e dizer, olha, esse livro aqui não dá, porque quem devia ter travado e ajudar a melhorar era a editora. Exatamente. Então há esse problema da produção, da distribuição, da falta de leitores, que ainda não é suficiente, não temos um plano de leitura obrigatória nas escolas, tudo isso contribui. Ou seja, eu resumo numa coisa, cultura. Ainda não temos a cultura do livro tão sólida como gostaríamos. Esse é um dos grandes obstáculos. E isso leva aos outros. O outro obstáculo, por exemplo, é que eu não me consigo dedicar à escrita como gostaria, porque não consigo viver da literatura ainda. Na verdade, eu costumo gozar e digo que eu preciso ter outro trabalho para manter o meu gosto pela escrita, porque é o meu outro trabalho que financia os meus livros, porque depois o retorno é muito lento, porque as livrarias demoram a vender, depois têm que pagar os seus custos, têm funcionários, têm salários, enfim, é a economia a funcionar, mas de uma forma muito lenta. Para chegar ao autor, que é o dono dos direitos autorais, é um processo difícil. E essa conversa de direitos autorais leva-me ao novo desafio que é de todo autor, todo o mercado literário, que são as novas tecnologias. É a inteligência artificial. Que está aí a todo gás. Exatamente, que vem comprometer muito a proteção de direitos autorais, a criatividade, a originalidade e traz-nos desafios que até no próprio primeiro mundo ainda não conseguiram resolver. E aqui as coisas, como eu digo, o mundo não espera por nós. Enquanto nós vamos lutando com problemas básicos, o mundo está a alcançar problemas muito complexos e a lutar com soluções, mas esses problemas vão nos encontrar. É como a internet. Enquanto nós ainda não tínhamos convencido, implementado a cultura do livro, as pessoas ainda não têm gosto pelo livro físico, apareceu-nos a internet. E agora, enquanto nós ainda estamos a lutar para ter um mercado sólido de escrita, editoras, tudo mais, as editoras, as pessoas que se formaram nisso, que se dedicaram a paginar, a tudo mais, estão a correr riscos de perder o seu emprego, porque hoje
social. É possível fazer um livro em minutos. Faz isso em 1 minuto. Em 1 minuto entra para uma plataforma, É verdade. até ilustração, até os ilustradores, que eram poucos, e Designers de capa e tudo de mais. capa. Hoje um menino de 10, 12 anos está a fazer isso. Exatamente. com a Então, inteligência este é o artificial. novo É um desafio. grande desafio, é verdade. Doutora, antes de nós avançarmos Mira, por favor. Mira. Antes de avançarmos para a última questão, fala-me dos projetos que tem para o futuro. Tem algum projeto em manga? Tenho. Eu sou uma alma inquieta, gosto de dizer isso. Não é tão bom, porque, como qualquer escritor, eu sou controversa. Então, eu sempre digo que o que eu mais quero na vida é não ter nada para fazer. Oh, muito bem. Mas quando me deparo com nada, fico Tem deprimida. alguma coisa para fazer? Procuro alguma coisa para fazer. Então, mesmo eu tenho um bebê de 6 meses nesse momento. As minhas demandas profissionais são cada vez maiores, mas ainda assim, sempre que eu tenho algum tempo, eu avanço com algum projeto literário. Então, eu tenho um projeto grande, um pouco mais ambicioso, que vai ser como o Amar Além das Estrelas. Vai demorar algum tempo a sair, mas vai ser... Eu quero sair do romance romântico. Certamente. E tentar Policial? explorar, não policial, mas numa vertente um pouco mais pepetela, um pouco muito mais bem. agualusa, Oh, muito bem. um pouco mais onjaki, Muito bem. que são as minhas grandes referências. Então, Mia Couto, gostaria de... Então, há um livro que eu estou a desenvolver, que é uma espécie de livro de memórias, mas com um toque de ficção. Não é bem uma autobiografia, mas é um livro que conta a história da casa da minha infância, é assim que eu vou chamar. Não tem muitos detalhes. Sem detalhes, mas é isso. E recentemente eu tive assim um boost de inspiração e peguei nele, mas já parei porque vieram outras demandas. E quando há demandas, o que é que eu faço? Eu decido dar vazão aos contos infantis que são mais rápidos, mais fáceis. Exatamente. E o que é que eu faço? Já tenho 2 projetos do meu lado acabados e que eu estou agora a trabalhar com os ilustradores. Então, há pelo menos 3 livros novos que devem sair aí. Os infantis provavelmente mais rapidamente estarão no mercado, porque já estão na ilustração. Muito bem. A última questão, a Mira tem muitos fãs, tem muita gente que Não gosta sei. de si. Eu sei que tem. Eu gostaria que mandasse uma mensagem, primeiro para a juventude no geral, não é? Uma mensagem de esperança, de fé, que é possível realizar sonhos como o seu de produzir livros. Sim. E depois, particularmente para os seus fãs, uma mensagem, diga o que quiser, a câmara é sua. Nós escritores não temos fãs, temos leitores. Não é sobre nós, é sobre a obra. Para os jovens, eu ultimamente tenho pensado muito sobre isso, porque esse ano deixo oficialmente de ser jovem. Fazer 35 anos. Então já não há condescendência para os meus erros. Se errar é falta de juízo. Já não há, é jovem, não é jovem. Então o que eu digo é, vivam, sobretudo façam coisas. Eu arrependo-me de não ter feito algumas coisas porque sempre fui a boa filha, a boa neta, a boa irmã. Então é aquela que não podia errar, que tinha que fazer tudo bem. E, sobretudo, sempre tive dificuldades de lidar com a imperfeição. Mas acreditem, viver é sobre ser imperfeito. Então, façam coisas, aprendam a nadar, eu ainda não sei nadar, estou a aprender agora. E arrependo-me, não sei andar de bicicleta. Olha, sempre quis aprender a tocar um instrumento. Nunca é tarde para aprender. Continuem a aprender. E crescer não significa deixar de sonhar. Continuem a sonhar, mas mais do que sonhar, continuem a fazer. Façam coisas, errem e lidem com as consequências, porque os jovens precisam saber disso. Há consequências, mas façam. Não deixem de fazer. Continuem a fazer coisas, continuem a buscar aprender e especializem-se em alguma coisa. Aprendam profundamente, porque o mundo está a ficar cada vez mais estranho com a inteligência artificial. Nós precisamos de ser especialistas, de analisar criticamente as coisas. Saber as coisas na superfície já não basta. Então, enquanto há força e tempo para estudar, o façam. Bem, Tá? antigamente competíamos só entre humanos.
Hoje estamos a competir com máquinas. E o nível de processamento jamais ficaremos a... É verdade. Não conseguimos competir. Então temos que competir. A máquina não dorme, trabalha 24 horas. Exato. E a competição é muito grande. A nossa única chance é termos maior sensibilidade, maior capacidade analítica e crítica para podermos competir com a máquina. Temos de ser nós a definir os objetivos e pôr a máquina a trabalhar, mas para isso é preciso estudar. Aos leitores e aos futuros escritores, continuem a ler. Basicamente o conselho é o mesmo, é ler, é estudar, é aprender. Eu sei que o mercado está muito difícil, mas não tenhamos tanta pressa e lançar coisas que não contribuam. Temos que pensar para quem é o livro. Não é para nós, não é sobre nós, não é sobre a nossa vaidade, não é sobre o nosso ego, é sobre os leitores e é sobre contribuir com alguma coisa. Se o livro não vai trazer nada de novo, nem vai contribuir, nem sequer para acalentar uma alma, se for uma poesia, então... Honestamente, ele podia ter continuado na ideia. Na ideia. Não era preciso ter sido transformado em livro, mas que isso não signifique também um bloqueio, porque há pessoas que tornam-se até críticos ou estudam literatura porque não conseguem sair do aprendizado. Façam, arrisquem, mas tenham noção das consequências. Muito bem. Há consequências, mas é preciso fazer. É preciso fazer. Acabamos de falar com a Mira Clock. Com a Mira, a doutora é a Ana Ramalheira, e eu gosto mais da Mira. É uma escritora das maiores que temos da geração atual. Alguém que já escreveu 6 livros maravilhosos. Só 6 livros. E vem mais, a qual convida todos que nos acompanham a adquirir, a ler e a beber dessa experiência maravilhosa, porque o que sai da mente maravilhosa da Mira torna-se um livro fantástico. Mira, foi um prazer muito grande. Igualmente. Muito obrigado. Muito obrigada. E estamos juntos. Estamos juntos.